presente no nosso estudo de hoje, para que a gente possa ter uma maior compreensão dos estudos, que assim a gente seja direcionado para a obra do bem, para a obra do bem fazer. Cada um dedique um tempo a si, a compreender, a experimentar e a vivenciar algo que está para todos nós, mas que vem do mais alto. Que a gente esteja bem direcionado nessa noite. Que assim seja. Bom, hoje eu ia falar, temos uma nova leitura. Minha avó não estava muito bem hoje, ela está só ouvindo a gente e eu vou ler para vocês, tá bom, gente? Perdoe qualquer erro já antecipadamente. Imagina. Bom, posso começar, Cleiton? Pode. Sim. Então, hoje Desculpa, só para confirmar, vocês estão vendo a tela certinho? Sim. Tá bom, obrigada. Então, hoje é aula 6, lei de conservação. Primeiramente, o item A, instinto de conservação e meios de conservação. Instinto de conservação. O instinto de conservação é também uma lei da natureza, pois a vida no corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos seres vivos. Sem esse instinto, não suportariam as dificuldades terrenas imprescindíveis à sua evolução. Todos os seres vivos possuem qualquer que seja um grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e no outros é racional. Portanto, partindo-se da premissa de ser um instinto de conservação inerente a todos os seres vivos, deduz-se que ser ele a base do direito de viver, o primeiro de todos os direitos naturais dos homens. Agora, meios de conservação. A providência divina jamais deixa de proporcionar ao homem os meios da sua subsistência, uma vez que a própria natureza é pródiga no que diz a respeito às necessidades de conservação da vida material. Contudo, embora a Terra ofereça as condições para tal, o abuso, a negligência e o egoísmo do homem agride de tal forma o meio ambiente, acarretando prejuízos para si próprio e a coletividade. Consequentemente, o próprio homem é responsável quando há escassez de recursos, ao contrariar a lei divina que provê os meios de conservação da vida. Em conformidade com os desígnios de Deus, a Terra produz e sempre produzirá o necessário para a manutenção de todos. Mas é preciso que o homem trabalhe corretamente, sem abusar dos recursos que a natureza lhe oferece. Se ele não encontra à sua volta os meios necessários à sua subsistência, é por falta de compreensão. Deus não pode dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. Que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. O solo é a fonte primeira de onde se originam todos os outros meios de subsistência, entendendo-se que tais meios são apenas transformações dos produtos do solo. Deste modo, deve-se entender por bens da terra aqueles bens que o homem pode usufruir em sua vida. Pela transformação de tais produtos, obtém o necessário para seu conforto e dos seus semelhantes. Usufruir de melhor qualidade de vida, que irá lhe permitir condições adequadas para desenvolver-se intelectualmente. Nessa gradação, o homem reconhecerá não só seus próprios deveres, mas principalmente os direitos do seu próximo. Tal encadeamento progressivo redundará na evolução moral. Contudo, é preciso ressaltar que para uns faltam meios de subsistência, enquanto para outros sobram. Tal situação é fruto não só da ganância e do egoísmo dos homens, como também da indolência de muitas criaturas, que se entregam ao desânimo ante os obstáculos naturais do seu ambiente. Compete a cada criatura viver em consonância com seus desígnios de Deus, enfrentando as diversidades com fé, perseverança e trabalho. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas é necessário trabalhar com ardor e perseverança.
O próprio avanço da civilização multiplica as necessidades da vida, mas também multiplica as fontes de trabalho e os meios de subsistência, proporcionando à humanidade condições para seu desenvolvimento intelectual e moral. Mas, levado ainda pelas suas imperfeições, o homem procura a vida oposta que a natureza lhe proporciona, o desejo de acumular sempre o que é supérfluo e o que contraria frontalmente as leis naturais, pois todos têm o seu lugar no sol, desde que não se apropriem do o que pertence ao próximo. É nesse sentido que não se deve responsabilizar a natureza quando há escassez de subsistência, de recursos de subsistência, mas sim como fatores decorrentes da ambição e egoísmo das próprias criaturas. Contudo, existem situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem, quando submetido a provações e suprimentos. É o caso das provas, muitas vezes difíceis, onde o mérito maior está na submissão à vontade divina, caso sua inteligência não lhe permita contornar tais dificuldades. Por isso, aquele que em determinadas situações críticas se vê obrigado a sacrificar o semelhante para saciar a fome, não tem atenuantes e muito menos uma justificativa imposta pelo instinto de conservação. O mérito está antes de sofrer todas as vicissitudes terrenas, com coragem e abnegação. Quanto aos mundos mais elevados, os seres que habitam também necessitam de alimentação, mas a subsistência que compõe tais alimentos são relativas à natureza de cada mundo e respectivos habitantes. Deste modo, a lei de conservação intui todas as criaturas o conhecimento de que a vida é uma dádiva divina e que seu dever, acima de tudo, é preservá-la. Portanto, não lhe cabe o direito de menosprezar ou eliminar nada da vida do seu semelhante, nem a sua própria. Aí, hoje a gente fala um pouquinho sobre a lei de conservação e a gente vê que como uma lei natural, né? Aonde que fica? Onde está essa lei, né? Então essa lei está gravado, né? Já vem gravado em todos nós, né? E esse instinto de sobrevivência, de conservação, está em todo o ser vivo, né? Em todos nós seres vivos, esse instinto de conservação. É mesmo? Então cabe a nós compreender essa lei de conservação em tudo que a gente entender o ambiente que a gente está inserido, as pessoas que a gente está inserido, né, a vida que a gente está inserido. Por quê? Logo a gente tem o consumo, né, que a gente precisa, né, da matéria, desse consumo da matéria. Então, como é que a gente vive nesse ambiente? Como que a gente consome nesse ambiente, porque necessidades são diferentes em tempos e anos, e vai passando, a gente vai tendo necessidades diferentes. E isso é do próprio espírito, da própria matéria e da própria evolução, essas necessidades diferentes, né? Mas aí cabe a nós entender, dentro das nossas necessidades de sobrevivência, de conservação, qual é o uso da matéria do ambiente que a gente está inserido. A gente faz uso para a conservação dessa espécie e das espécies, que a gente está falando de ser vivo, né? Ou a gente faz a destruição? O que eu consumo? Eu tenho consciência da mão de obra que é usado, do ambiente que é retirado. Ele está propiciando mais crescimento ou mais destruição? E as nossas necessidades, mas o meu consumo antes era diferente, épocas são diferentes. Mas isso faz parte da evolução do planeta. Nossas necessidades diferentes, consumo diferente, viver de forma diferente. O que a gente tem que entender? Qual é o ambiente que a gente está inserido? Que tipo de lugar que eu estou inserido? Que tipo de pessoas que eu estou inserido? Qual é o meu consumo? Né? Ele traz crescimento ou ele traz destruição? Isso é em todos os sentidos, né? E a conservação
né, pensando numa espécie de ser vivo, né, em todo o ambiente. E aí a gente tem que ter essa consciência do nosso consumo, do nosso estado, onde que a gente está, né? Porque como espírito a gente está em épocas diferentes, consumo do nosso próprio espírito em evolução em épocas anteriores foram diferentes, né? Eu posso eu ter, né, coisas, ter bens e consumir, é necessário consumir, é necessário ter, mas é necessário ter a consciência desse consumo, dessa construção de mundo, do mundo que eu falo ao nosso redor e aquilo que chega para nós, de que forma que chega, né? Da onde que vem, né? Então, aí cabe a gente ter essa, foi bem explicado aí, ter essa consciência de meio e consumo que a gente tem, né? E dá destino, né? Essa mais do que consumir, tem consciência do que está consumindo, se está construindo ou destruindo, né? Esse é um comentário da lei de conservação do ambiente onde a gente vive, né? Porque a gente vê que até nos planos e vai falando, tem gente que tem menos, tem gente que tem mais e planos mais evoluídos, a lei de conservação vai em todos. Então, para a gente também se encaixar num plano mais evoluído, e isso é a evolução nossa, a gente tem que entender o nosso estado atual agora, né? Meu instinto de sobrevivência agora. O que que eu uso? O que que eu faço uso desse como que eu, né, eu lido com os recursos que eu tenho aqui agora, né? Entender o meu agora, né? Se a gente sabemos que somos espíritos anteriores e que vamos além, mas para a gente conquistar lá, a gente também tem que conquistar aqui, né? Então esse instinto de conservação, como que a gente lida com ele, né? Isso. Se quiser continuar, tá? Tá bom. O item B, necessário e supérfluo. Privações voluntárias e mortificações. Necessário e supérfluo. Todo homem ponderado, ciente de seus deveres com o próximo, identifica facilmente, através da sua intuição, o limite entre o que lhe é necessário à sua subsistência e o que lhe é supérfluo. A própria natureza encarrega-se de lhe prover o necessário, através do seu trabalho. Contudo, muitos chegam a reconhecer esse limite somente após dolorosas experiências. E se existem criaturas que não se contentam com o que lhes bastam, é porque são insaciáveis. Quando o homem ultrapassa o limite das suas necessidades, desejando os excessos, sofre as consequências de seus atos egoístas, pelo imperativo da lei de ação e reação. As doenças, a decadência, a própria morte, que são consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. A ambição desmedida altera a constituição orgânica, propicia os vícios, cria necessidades fictícias e muitas vezes difíceis de serem satisfeitas, levando os homens a quedas morais irreversíveis. Aqueles que se apoderam avidamente de bens terrenos transgridem as leis divinas e, portanto, terão que responder pelas privações que houverem causado ao seu próximo. Os que vivem às custas de privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm civilizados mais do que o verniz, como as pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Privações voluntárias. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, porque sem a força e saúde, torna-se impossível o seu trabalho. Portanto, não se pode censurá-lo quando busca o seu bem-estar, pois procura seu conforto, é uma conduta plenamente natural. Deus só proíbe o abuso quando se configura uma transgressão à lei de conservação, quando se conquista algo a expensas de que alguém ou que venha debilitar suas forças morais e físicas. Há privações voluntárias, como, por exemplo, dos prazeres inúteis, que nada acrescentam ao progresso moral e intelectual. Tais privações têm o seu valor perante a Deus, porque levam o homem ao desapego da matéria e lhe elevam o espírito.
Do mesmo modo, há mérito também no ato de abster-se do necessário para dar aos que nada têm. Existem pessoas que, de acordo com a religião a que pertence, privam-se voluntariamente dos prazeres da vida. Desde a antiguidade, povos mortificam-se no ascetismo, obtêm-se de certos alimentos, abstêm de certos alimentos, mutilam-se ou torturam o corpo, na certeza de que tais sacrifícios os ajudariam a elevar-se ante Deus. Mas é uma atitude desarrazoada, qualquer que seja o seu pretexto ou disfarce porque prejudica a quem pratica. Submeter-se a privações do trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Alguns legisladores houveram por bem proibir o consumo de certos alimentos, objetivando certamente a uma determinada finalidade, e para dar maior credibilidade às suas leis, apresentam-nas como advindas de Deus. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que ao homem é permitido alimentar-se de tudo que não prejudique a sua saúde, mesmo no caso da alimentação animal, devido à sua constituição física, onde a carne nutre a carne. É dada ao homem a liberdade de nutrir-se ainda da alimentação animal, segundo exige sua organização, a fim de conservar suas energias e sua saúde, para que possa cumprir a lei do trabalho. Mortificações. O mesmo ocorre em relação às mutilações operadas no corpo das criaturas ou dos animais. As leis de Deus não comportam o que seja inútil e nocivo. O que eleva a alma ao Criador são os sofrimentos naturais que visam o bem-estar do próximo. Ao invés de fustigarem inutilmente seus corpos, por que não trabalham antes a favor dos seus semelhantes? Que visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram as privações para alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Sintetizando a orientação da doutrina divina em relação à lei da conservação, conclui-se que o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos, e os espíritos orientam ainda em todos aqueles que desejam viver consoante as leis de Deus. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo. E farei mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. E a gente vê que fala um pouco né, na lei de conservação, a gente vê que existe o supérfluo e o necessário, né? Supérfluo é tudo aquilo que é demais, né? Quando a gente vai em busca de algo para ter ou por ter, só por ter ou porque viu que tem, às vezes por poder, né? A gente vê muito isso, e que é o supérfluo que passa, né? Que é o supérfluo que vai passando, a gente quer ter por ter, fazer porque viu fazer, ou fazer por fazer, é as coisas sem sentido, né? Sem sentido de evolução moral, né? De a gente só acumular, né? E aí é o desnecessário, né? A gente vê quando falta, né? Esse para muitos, aí vai faltar o que é necessário para a gente, né? E a gente pode pensar também no eu posso ter bens, eu posso ter conforto, é preciso ter, é necessário ter. Se a gente somos espírito em evolução, o nosso estado e a nossa passagem também precisa, né, dessa evolução. A gente não pode usufruir do que é o do outro, a gente não pode usufruir de algo que a gente está se beneficiando ou destruindo, né, vidas para ter, ou tirando daquilo que não é nosso, como às vezes tem gente que tem o poder e se beneficia disso, né, para trazer prazeres para si ou conforto para si, em cima de algo que ele tem responsabilidade, né? Mas esse ter
conforto, esse buscar conforto material é necessário, porque a gente também somos espíritos em evolução, a gente não veio aqui somente para sofrer. E esse sofrer é a busca de uma perfeição, é o burilamento daquilo que a gente já não fez ou cometeu, a gente coloca como sofrimento, mas a gente pode e deve buscar sempre o melhor, né, em cima daquilo que não traga outro, porque como que a gente vai mostrar ao outro que existe a possibilidade de ser diferente, existe a possibilidade de viver melhor, se a gente não buscar isso. Temos que buscar, mas não podemos buscar sem a consciência de ter, não, passou. Estou em busca disso, só disso faz questão a minha vida. Eu só busco aquilo porque eu quero ter conforto. Aí uma hora a gente cai porque essa não é a busca de um espírito que busca conforto, é o espírito que ele também vai buscando, ele tem esse, não é errado buscar o conforto, mas desde que não seja essa a busca do espírito, ele vai tendo as suas conquistas e vai usufruindo de uma vida boa, de uma vida melhor. É para isso que a gente está também, para ser melhor e viver melhor, né? E essa que a nossa, né, busca e esse estado de que a gente busca de conservação é a gente também ter esses recursos, também viver de forma melhor e propiciar o outro, buscar o outro, dar ao outro conforto, a gente usar desses recursos, né? Que a gente, às vezes, a gente fala de quem tem recurso ou do que recurso que nós temos para propiciar o outro, ou mostrar ao outro que ele pode ser melhor, ele pode estar melhor, ou ele pode ter algo melhor, que ainda ele não tem, que ainda não enxerga em ter, né? Aí a gente está participando dessa lei de conservação, conservando para que todos usufruam, para que todos consigam enxergar que há algo melhor. Então a gente hoje está falando porque usufrui de um bem que é o que? A tecnologia de poder a gente dividir. Então, quer dizer, é a conservação da humanidade dividindo junto algo que constrói e que não destrói, né? Como essa mesma tecnologia a gente usa ou são usados para a destruição, né? Para o desequilíbrio humano, né? É isso. Bom, gente, falta mais 9 minutos. Vocês preferem continuar ou parar e fazer a lição? Quer deixar o item C para a segunda aula, Gleidson? Eu acho melhor que é compridinho a leitura, né? Vai ter que ler, aí eu já leio e ele já comenta. Isso. Bom, vou criar outra e já mando para vocês, bom? Tá bom, Bia. Obrigado. Obrigada.